A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu quero compartilhar com você uma porção das Escrituras que Deus trouxe para mim nessa manhã. Está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Versículo 6 e versículo 7. Está escrito assim: Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. Amém, amados? Vamos ver esse exato momento em que algumas mulheres foram até o sepulcro, no primeiro dia da semana, logo passado o sábado. A Bíblia aqui nos fala que Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram alguns aromas e foram lá para ungí-lo. E amados, elas iam muito preocupadas e umas às outras conversavam entre si, dizendo: quem nos revolverá a pedra? Quem tirará a pedra? Antigamente os sepulcros cavados na rocha, amados, e ele era fechado com uma grande pedra que era rolada até a porta daquele sepulcro. Então era uma pedra muito grande, muito pesada, que provavelmente as mulheres não teriam força para fazê-lo. Estavam preocupadas, mas como elas iriam resolver isso? Mas essa pedra no caminho não foi motivo suficiente para impedi-las de ir. Mesmo sabendo que elas não poderiam revolver aquela pedra, que não teriam força para revolver a pedra, elas tiveram um encargo dentro de si de ir até o sepulcro, ver e ungir o corpo do Senhor Jesus. Mas chegando lá, encontraram um jovem sentado à direita, e ele falou: buscais a Jesus, né? Mas ele não está aqui, ele já ressuscitou. Veja, aqui é o lugar onde o sepultaram. E logo em seguida ele falou assim para elas: ide, né? Mas ide, dizei a seus discípulos, quer dizer, aos discípulos do Senhor Jesus e a Pedro, né? E a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Amados, nós sabemos que era o anjo do Senhor que estava ali, né? E instruiu aquelas mulheres a irem dizer aos seus discípulos que Jesus já havia ressuscitado, conforme ele havia dito que ressuscitaria. E fizeram elas lembrar que era para chamar Pedro também, apesar dele ter negado o Senhor, dele não ter sido fiel naquele momento de perseguição, naquele momento de grande exaltação dos seus sentimentos. Pedro não teve equilíbrio, mas o Senhor já conhece as fraquezas. E ele mesmo já tinha dito para Pedro: Pedro, o Pai me mostra o diabo tentando cirandar com você. Mas eu roguei ao Pai para que ele te fizesse escapar, né? Então, amado, nada podemos esconder do Senhor.
E de antemão, ele já havia dito tudo o que os seus discípulos necessitavam saber acerca de si mesmo, acerca da sua ressurreição, acerca do Espírito que se levantaria do sepulcro e que se tornaria o Espírito da vida, né? O Espírito que nos conduz de volta, né, no caminho ao Pai, que nos restaura, que nos restitui aquele lugar, né, de primazia na criação de Deus. Então, elas saíram dali, mas a Bíblia diz que depois que elas saíram apressadamente, elas saíram como que fugindo, possuindo no coração muito medo, temor, né, assombradas com aquela visão do anjo, com o corpo do Senhor não está ali. Com certeza a mente delas estavam um pouco desorientadas, o que é normal, né? Mas elas acabaram indo comunicar aos apóstolos que Jesus havia ressuscitado, conforme ele havia dito. Mas nós vemos, seguindo a leitura nesse capítulo, que eles não creram de pronto, né? Eles não creram prontamente. Eu acho que eles esqueceram do que o Senhor, naquele momento eles esqueceram do que o Senhor havia dito a eles. Havia uma tristeza muito grande. A tristeza, quando é grande, ela nos rouba a fé, ela nos rouba uma direção na nossa mente, né? Uma orientação mental. Eu acredito que os discípulos estavam passando por essa tormenta por causa da tristeza. Eles não creram. A Bíblia diz que não creram. No versículo 11 está escrito: e ouvindo eles que Jesus vivia, quer dizer, que havia ressuscitado, que tinha sido visto por ela, né, Maria Madalena, não o creram. Amados, nós vemos que mesmo quando nós anunciamos o Evangelho, ou quando o Evangelho chega a nós, através de alguma pregação, ou através da oração, das próprias Escrituras que nos foram deixadas, muitas vezes o nosso coração não crê naquilo que o Senhor já nos disse. Da mesma forma que nesse momento crucial, os apóstolos não puderam crer por causa da tristeza profunda, né, que havia no coração deles, daquela explosão de sentimentos, de não estarem entendendo o Senhor ter sido crucificado, o Senhor que era tão poderoso para fazer tantos milagres, o Senhor que havia ressuscitado os mortos, o Senhor que havia multiplicado peixe, pães e saciado milhares de pessoas, o Senhor que tinha apaziguado a tempestade no mar da Galileia, o Senhor que havia andado sobre as águas e vindo ao encontro deles num momento de grande perigo, no meio à tempestade. Amados, o Senhor que os havia ensinado tanto acerca do reino, né, da justiça do Pai, como que poderia ter sido crucificado e morrido daquela forma? Amados, nesse momento de tristeza, nesse momento de dor, nesse momento de ânimos, né, assim exaltados pelo assombro, né, dos acontecimentos, eles não puderam crer. E me chamou a atenção, amados, essa parte, porque isso acontece conosco, ainda que o Senhor já tenha nos feito tantas promessas, ainda que Ele já tenha falado conosco tantas vezes,
ainda que ele tenha muitas vezes visitado no coração, se revelado a nós, não é? Se revelado a nós através das Escrituras, através da sua presença no nosso coração, através de uma palavra do irmão, de nós sentirmos o nosso coração arder, né? Queimar por dentro. Amados, quantas vezes o Senhor já não veio ao nosso encontro, mas por causa da tristeza da nossa alma, do abatimento em que nos encontramos, parece que a nossa mente ela fica resistente e ela impede nós recebermos com a fé aquilo que foi prometido a nós, aquilo que o Senhor falou que faria, e nós não cremos também. São momentos difíceis e nós não podemos crer de imediato, amados, e somente quando o Senhor se manifesta a nós pessoalmente é que a nossa fé se desperta novamente, nós podemos crer conforme o Senhor fala conosco. E eu quero chamar a atenção para você que parou para me ouvir nessa manhã. Esses momentos de incredulidade, eles devem ser vencidos com uma resistência maior do que a resistência na nossa mente, impedindo o nosso coração de crer. Nós temos que lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O Senhor tudo pode e nada é impossível para eles. Nós sabemos e vemos e temos certeza que Ele ressuscitou dos mortos, Ele recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar os seus, para buscar aqueles que o temem, aqueles que se voltam querendo o reino, buscando a sua própria santificação, libertação da sua carnalidade, da sua alma, dos seus próprios pecados. Amados, quando nós buscamos esse reino em primeiro lugar, a palavra de Deus, o próprio Senhor, Ele liberou uma palavra para nós que tudo nos seria acrescentado. E se nós tivéssemos ligado a Ele, assim também Ele ensinou, que tudo que nós pedíssemos, né, pedíssemos ao Pai em nome dEle, o Pai o faria, né? Faria, porque estaríamos pedindo no seu nome. Então, às vezes, amados, nós não temos uma fé muito grande, mas o Senhor nos animou ainda dizendo que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos dizer ao monte, né, das circunstâncias contrárias, ao monte das causas, dos problemas que estão nos afligindo, o monte que está diante de nós, se opondo no caminho do Senhor. Não importa que monte é esse na sua vida, mas o Senhor nos garantiu que se nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, isso significa que é uma das menores sementes que existe na terra. Essa fé é suficiente para nós vencermos circunstâncias e situações. E eu quero fortalecer o seu coração nessa manhã, que você se volte para o Senhor, ainda que sua fé esteja pequena, ainda que você esteja abatido, ainda que a sua mente, contrariamente àquilo que você queria, parece que faz uma resistência para você ir diante do Senhor, crendo, né? Mas eu encorajo você a ir do jeito que você está. Eu encorajo você a ir em obediência àquilo que o Senhor Jesus ensinou. Eu oriento você a ir de acordo com aquilo que você conhece do Senhor, que Ele
não despede ninguém de mãos vazias. Aqueles que chegam até Ele, chegam e saem com a paz no coração, que o Senhor ouviu a sua oração. Amados, eu queria falar para você que o Senhor, não é necessário dizer, mas eu quero lembrá-lo, que o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é guarda, Ele é provedor, Ele é protetor, Ele conhece todas as nossas necessidades. E eu quero falar com você, para que você possa se encorajar e você possa ir diante do Senhor. Veja, eu farei uma declaração de um versículo que Jesus disse para lembrar o seu coração dessa porção, para auxiliar você nesse momento a você ir e buscar, ir e bater. A palavra de Deus em João, o Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 13 e 14, está escrito assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amados, quem disse isso foi o próprio Senhor. Foi liberado da sua boca. Foi liberado para nós com unção, com poder, e até hoje está agindo em milhares e milhares de pessoas que têm lido ou que têm lembrado dessa porção e pela fé têm agido e ido diante do Pai, pedir em nome do Senhor Jesus aquilo que está necessitado. Então veja bem, o Senhor aqui Ele está dizendo, peça tudo. Ele não impôs restrições, Ele falou, peça tudo que desejar. Quer dizer, tudo que a sua alma está sofrendo por não ter, tudo que sua alma necessita, peça tudo que desejar ou precisar. Né? Tem coisas que são necessidades, que de fato nós precisamos, e tem coisas que são desejos da nossa alma, que nós necessitamos também, mas nós devemos ir igualmente pedir. Eu vejo muitas pessoas não dando permissão a si mesma para pedir para o Pai coisas que estão necessitadas. Sentem-se pequenas demais diante de Deus para se julgarem confiáveis, né? Pessoas que vão ser ouvidas, vão ser respondidas. Amados, isso é o espírito da incredulidade tentando dominar a sua mente, seu coração, para você não alcançar as promessas que já foram liberadas para você que crê. Então, ainda que você esteja fraca, creia e Ele o fará, porque Ele prometeu. E o Senhor, Ele não mente. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta. E outra coisa, Deus, amado, não é bipolar. Jesus não é bipolar, né? O homem é. O homem hoje fala, eu vou fazer isso, e no dia de amanhã ele não faz, e diz, não quero fazer, não vou fazer. Quer dizer, ele faz promessas que ele mesmo não tem intenção de cumprir. Ele faz promessas segundo as suas próprias ganâncias ou situação de ambição da sua alma. Ele é enganador, ele é mentiroso, mas, amados, Deus não, Jesus não. Então, a Bíblia nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e nós podemos confiar porque Ele é rocha segura. Por quê, amado? Porque Ele é eterno e Ele não muda. Então, a sua benignidade dura para sempre, porque Ele vive para sempre. Então, nele não há variação nenhuma, porque Ele vive eternamente. Então, amados, nós devemos crer naquilo que Ele nos instruiu e termos as suas palavras como uma rocha em que nós podemos nos apoiar, né?
nos segurar nela e ficar tranquilos, confiantes que Ele fará aquilo que prometeu. Então, Deus é sempre bom na sua natureza. A Bíblia diz que Deus é bom. Ele é bom na sua natureza e não pode mudar, porque essa natureza também não muda. Então, nós podemos nos sentir seguros de ir até o Senhor e pedir. Nós podemos nos sentir seguros, e se nós tivermos fé, nós podemos entrar com confiança na presença do Pai e crer nesse Deus vivo e poderoso, né? Pai e Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, quer dizer, o Deus triuno está ali, né? Na pessoa do Senhor Jesus. Nós devemos tomar posse, né, desse Deus maravilhoso e de tudo aquilo que Ele é e de tudo aquilo que Ele nos prometeu, amados. E nós devemos aprender a ser gratos quando nós oramos, porque nós sabemos que Ele nos ouve, que Ele está perto de todo aquele que o invoca. Então nós devemos aprender a sair da presença de Deus com gratidão no nosso coração, porque Ele nos ouviu. Ele nos ouviu e Ele prometeu fazer, Ele prometeu atender, Ele prometeu a realizar na nossa vida coisas que realmente precisa de uma intervenção, precisa da sua ajuda, precisa dos teus cuidados para conosco, porque Ele conhece a nossa fragilidade, Ele conhece as nossas fraquezas. Então, amados, ainda que nós estejamos passando por períodos de total tempestade espiritual, vamos dizer assim, que nós olhamos para nós mesmos e nos encontramos desorientados, sem saber o que fazer, sem saber o caminho escolher. A melhor escolha que podemos fazer nesses momentos é irmos na presença do Senhor, glorificando, louvando, adorando, sabendo que Ele venceu o mundo, mesmo nós tendo aflições e estando em situações tão difíceis para atravessar. Ele é o melhor lugar para nós adentrarmos, nos refugiarmos e buscarmos consolação, auxílio, conselho e ajuda. Não é em homem, não é na religião, não é, amados, nessa vida, nesse mundo. Então nós devemos ir a Ele em primeiro lugar, amados, e nós vamos ser gratos, porque quando vamos segundo a sua palavra, nós podemos nos alegrar, porque Ele nos ouviu, Ele recebeu a nossa oração e Ele vai responder. Essa certeza nós precisamos ter no nosso coração. Ele ouviu. E conhecendo a natureza dele, que é fiel, né, nós podemos ter certeza que Ele vai cumprir o que Ele falou. E mais uma vez, eu quero repetir essa declaração, esse versículo, esses 2 versículos para você, que está no Evangelho de João 14. Versículo 13 e 14. Está escrito assim: guarde essas palavras no seu coração. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Quem disse essas palavras, meu amado, não sou eu, não fui eu, né? Ainda que você talvez tenha
uma incredulidade acerca das mulheres, tá pregando. Às vezes você tem incredulidade porque conhece talvez as minhas fraquezas, algumas falhas humanas que todos nós temos. Não importa, se você crer na palavra que foi liberada pelo próprio Senhor, amado, Ele é eterno. E Ele ainda hoje, Ele faz aquilo que promete, Ele opera. Então nós podemos saber que vamos obter vitória. Por isso permaneça fiel, por isso permaneça crente, por isso permaneça buscando o reino de Deus, a sua justiça. Por isso continue permitindo o Espírito Santo trabalhar em você, nas suas vestes, né? Branqueando-as, lavando-as, né? Bordando elas para a sua volta, porque assim como Ele nos faz promessas de ser conosco nessa vida, Ele fez promessas grandiosas que voltaria e nos levaria com Ele para o reino do Pai. E nós precisamos nos preparar para quando sairmos desse mundo, nós estarmos vivendo e ocupados, amados, em buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Amém, amado? Eu sei que a fé, ela não é algo assim instantâneo, mas a Bíblia diz que ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então continue ouvindo o que Jesus falou e deixou para nós. Continue ouvindo as palavras, continue ouvindo os testemunhos dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, continue ouvindo os ensinamentos, continue recebendo as orientações dos céus, continue recebendo a orientação para você seguir no caminho que te leva ao alvo, que é Cristo. Amados, quando nós vamos e temos uma viagem para poder fazer, geralmente hoje, com muita facilidade, nós vamos lá no Google Maps, né? Ou no Waze, sei lá, e colocamos lá um endereço, o local onde nós desejamos estar e nos deixamos confiadamente a sermos conduzidos, mesmo se tivermos que passarmos por caminhos desconhecidos, nós nos deixamos ser conduzidos por aquele GPS, não é assim? Então, amados, se deixa guiar pelo GPS do Senhor. O GPS de Deus é a sua palavra, é a sua orientação, né? E não somente, amado, nós precisamos entender que a guia, a direção do Senhor, ela nos leva com certeza ao lugar em que nós desejamos chegar, mas nós também precisamos entender que nós estamos diante de um Deus que é onisciente, conhece todas as coisas, Ele é onipresente, Ele nos vê em qualquer situação, onde nós andamos, pisamos, o que falamos, o que fazemos e até mesmo as intenções do nosso coração, Deus conhece. Então nós podemos confiar na direção, porque Ele sabe onde nós tropeçamos, onde desviamos, onde erramos, onde estamos correndo perigo. E nós, amados, se nós confiarmos na sua direção, com certeza nós vamos ter total vitória. Nós vamos ter total vitória em nossas vidas. Então, glorifica ao Pai, né? Glorifica ao Pai através da sua vida, através das atitudes, através da sua intimidade com Deus. Eu não estou falando para você glorificar o Pai numa aparência religiosa. Eu estou falando para você glorificar o Pai no seu coração, tendo um sentimento
de ser um servo de Deus, né? Conforme Jesus foi. Marcos, ele apresenta no seu evangelho aqui Jesus como um servo de Deus, né? E nós podemos aprender com ele todo um viver, né? De um servo que agrada ao Pai. Nós podemos aprender dele através das Escrituras, nas nossas orações, e nós abrindo nossos ouvidos para ouvir, o nosso coração para receber as orientações, e nós recebemos a graça, a virtude e o poder que emana dele para nós permitir a nossa alma mudar de caminho, aceitar quando está errado e se voltar, né, para o Deus que é vivo e que nos ama imensamente. Amém, amados? Eu quero deixar aqui para você essa mensagem, para você meditar, para você compartilhar, né? Tenha força, tenha coragem, tenha fé. Vá diante do teu Deus, esse Deus maravilhoso, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que foi morto, mas ressuscitou dos mortos, e hoje ele é o Espírito que nos dá vida, que nos traz restauração, reconciliação. Vá diante dele, porque eu tenho certeza que ele está de braços abertos para te receber. Amém? Vamos orar? Pai, eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia, Senhor, dura para sempre, é eterna, porque o Senhor vive eternamente. Senhor, nós podemos confiar em Ti, que o Senhor não muda, nunca mudou e nunca mudará. O Senhor é o mesmo de ontem, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor será o mesmo amanhã. Então ajuda nós a irmos diante de Ti, a termos essa fé. Ajuda de nós, Pai, ó Senhor, a buscarmos a Tua presença e glorificarmos o Teu nome, glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Ó Senhor, que nós possamos dar a Ti toda a honra, toda a glória, que nós possamos exaltar o Teu nome, Senhor, porque só o Seu nome é digno de ser exaltado. Ajuda nós, Pai. Eu sei que estamos seguros em Teus braços, estamos, ó Senhor Deus, em lugar de descanso quando nos encontramos na Sua presença, porque podemos confiar na Tua proteção, na Tua guarda, no Teu amor legítimo que cuida de nós, ó Pai, sem intenções nenhuma. Senhor, eu coloco tudo em Suas mãos, Pai, nesse momento, e agradeço ao Senhor pela Sua fidelidade sempre. Eu agradeço, Pai, pela Sua fidelidade. Nesse momento, Pai, eu intercedo também por essa pessoa que está comigo nessa oração. Oro, Senhor, por ela, toque-a, Senhor, com o Teu poder, com a Tua virtude, Senhor, com a Tua força, Pai, que faz com que ela possa romper as barreiras, dificuldades, que ela possa ter fé no seu coração, crer em Ti, nas Tuas promessas, que ela possa se chegar a Ti e orar, pedir, Senhor, pedir aquilo que ela necessita, o que ela está precisando, e pedir também, Senhor, aquilo, Pai, que o coração dela deseja. Pai, que ela tenha essa confiança que o Senhor é Pai, ó Senhor, e que o Senhor a ama, e que o Senhor fará tudo, Senhor, ó Deus e Pai, aquilo que nós pedimos no nome do Senhor Jesus, que é a Tua promessa. Então, Senhor, toque, Senhor Deus, na sua alma, no seu coração, guia ela, Senhor, nas suas atitudes diante de Ti, para que ela possa ter coragem de abrir a sua boca e se revelar e falar contigo nas suas necessidades. Ó Senhor, toque, Senhor Deus e Pai, ó Senhor, na sua família, na sua casa, todas as áreas da sua vida, Senhor. O Senhor entre, Senhor, e faça, Pai eterno e santo, obras, Pai, que necessitam para liberar a sua alma das cadeias, das prisões, das dificuldades. Senhor, entra na sua vida, Senhor, fortalece ela em espírito, para que ela tenha íntima comunhão com o Senhor todos os dias da sua vida e possa saber, Pai,
ter certeza no seu coração que o Senhor é fiel, que o Senhor é guarda, que o Senhor é o protetor, que o Senhor deu a vida, Senhor, a sua vida preciosa, derramou o seu sangue precioso para, Senhor, salvá-la, libertá-la e não condená-la, Senhor. Então eu peço, ó Pai, que o Senhor proteja, Senhor, de todos os ataques malignos, todas as obras do inimigo querendo destruir a sua alma, a sua fé, os seus caminhos, Pai, trazendo desorientação. Deus, toque, Senhor, Deus e Pai, traga, Senhor, um estabelecimento, Senhor, do caminho celestial que a leva para o céu, já leva, Senhor, para ti, Senhor, para a tua presença, Senhor, nesse mundo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Cuida, Senhor, dos teus filhos. Cuida, Senhor, Eterno Santo, de todos aqueles que têm, Senhor, parado para ouvir a mensagem que o Senhor tem, Senhor, liberado através da tua palavra. Deus, Eterno Santo, abençoe nossa nação também. Abençoe as autoridades, Pai, que são constituídas na terra. Senhor, nós rogamos a ti, Senhor, que elimina, Pai, toda a corrupção, Senhor, que há no governo, Senhor, brasileiro. Toda a corrupção, Senhor, que contaminou, Senhor, a tua igreja, que contaminou as nossas almas, Pai. Que o Senhor venha desfazer as obras do diabo, Pai. E prepara, Senhor, Deus e Pai, um povo zeloso e santo, Senhor, preparado, Senhor, com boas obras, com vestes brancas, Pai, bordadas, lavadas, Senhor, para a sua volta, Senhor. Prepara, Senhor Deus, Pai, a tua igreja, porque perto está, Senhor, a tua volta. Nós sabemos disso. Então, Senhor Deus, nós agradecemos a ti, agradecemos porque sabemos que o Senhor nos ouve. Ouve, Senhor, a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por mais essa porção. Até a próxima mensagem, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém? Um beijo no seu coração. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você foi tocado, compartilhe. Com certeza outras pessoas também serão tocadas. Deus te abençoe.